Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast da DBA-OCM. Eu sou o Carlos e dando continuidade na nossa série de podcasts voltados ao workshop de administração de banco de dados Oracle, para você que quer compreender o Oracle e todos os elementos envolvidos ali na parte da administração. E hoje vamos falar sobre transações e undo dentro do Oracle Database. E eu estou com o Oswaldo para falar um pouco mais, para conversarmos sobre esse assunto importante. Fala, Oswaldo, boa tarde, tudo bem? Fala, Carlos, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo jóia. Semaninha começando e vamos começar com os temas também, né? Pois é, semaninha começando, daqui uma semana estaremos lá com a nossa imersão de administração, já começo a ficar empolgado com isso, e vamos que vamos aí dar uma reta final antes da imersão, né? Exatamente. E vamos lá, então. O banco de dados Oracle ali possui diversos mecanismos, né, para garantir consistência, integridade dos dados, e um desses mecanismos importantes ali que a gente tem é o undo. E vamos entender ali o porquê, né, de toda essa importância e o porquê você precisa saber. E esse tema também faz parte ali, né, do workshop de administração. É por isso que também é importante que falemos sobre ele. E, Oswaldo, antes de falarmos do undo, eu acho que é importante ali falarmos um pouco mais sobre a parte de transações, né, dentro do banco de dados. Isso vai ajudar a entender e esclarecer de fato ali como funciona o undo. Vamos falar com o pessoal um pouco sobre ele? Vamos lá. A parte de transações, então, né? O que é uma transação? A transação é o seguinte: o conceito é uma sequência de uma ou mais operações dentro do banco de dados. O que é isso? Quando você faz, por exemplo, uma operação de uma inserção, né? Uma atualização, um update, por exemplo, um delete, né? Você deleta algum registro, ou até uma consulta numa tabela, você está fazendo uma transação, tá? Só que é o seguinte, a transação, ela agrupa várias instruções SQL. E aí a transação, ela pode ser subdividida. Ela pode ser aí as transações que são confirmadas a partir de um comando que chama commit. Nós normalmente utilizamos o termo aí commitadas, né? Ou elas podem ser revertidas também a partir do rollback. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente aí sobre essa subdivisão. Agora sim, Carlos, não só no Oracle, mas pensando em banco de dados geral, tá? As transações, elas devem seguir as propriedades ACID. O que é ACID ou ACID? São 4 letrinhas, A, C e D. A de atomicidade, tá? O que é isso? Então, assim, todas as operações, dentro de uma transação, elas devem ser completadas. Se uma falhar, toda a outra parte vai ser revertida. Então, assim, vamos explicar melhor. Fazer um exemplo para vocês. Eu tenho lá um script que ele vai inserir 100 registros dentro do meu banco de dados, tá? E eu ponho esse script para rodar. Ele começa lá a inserir 1, 2, 3 e assim por diante. Quando chegar lá no registro 98, por exemplo, aquele registro ele está numa formatação errada, algum problema houve que ele não conseguiu fazer aquela inserção, tá? Então, chegou no 98, ele deu esse pau aí. O que vai acontecer? Todos os outros 97 não vão ser inseridos, tá? Então, isso daí vai ser revertido. Então, assim, toda essa operação ela vai ser desfeita. Então, isso daí é a parte de atomicidade, ou seja, se toda operação não for completada, ela é revertida, né? A segunda letrinha lá do ACID, que é o C de consistência. Você leva, por exemplo, informações de um banco de dados consistente e precisa levar para um outro banco de dados e que fique também tudo consistente. Vamos usar um exemplo novamente, um pouquinho mais fácil. Você, por exemplo, vai fazer um Pix para mim, uma transação bancária, tá? Então, você faz o quê? Você faz uma operação que vai ser debitado um valor da sua conta. E aí, esse valor vai ser creditado lá na minha conta, tá? Para ter uma consistência, o que tem que acontecer? A tua operação de débito tem que ser completa e a minha operação de crédito tem que ser completa. A partir do momento do que você debitou aqui, se der algum problema aqui no meu crédito, na minha conta, tá? Isso também não vai acontecer. E aí tem que ficar consistente as duas informações, porque se a sua acontecer e a minha não acontecer, um vai ficar inconsistente com o outro. Então, a consistência é isso.
informações consistentes, tanto do lado quanto do outro, tá? A outra letrinha aí do ICID é o I de isolamento, tá? Então é assim, aí a gente fala um pouquinho mais também do commit. Então o resultado de uma transação, ele não é visível para as outras transações. Vamos um pouquinho lá no banco de dados Oracle. Eu estou com uma sessão aberta, lá logado como meu usuário, tá? E eu estou com uma tabela aberta que ela tem 107 registros. E você está com uma sessão aberta também, no mesmo banco de dados, na mesma tabela, e está constando para você lá 107 registros. Aí eu vou inserir um registro a mais. Eu acabei de inserir um registro a mais, visualmente para mim, aparece como 108. Para você ainda vai continuar aparecendo como 107. Por quê? Porque eu ainda não comitei, eu não finalizei, eu não fechei a minha transação. Então, assim, o isolamento é isso. O final da transação, ele só se torna visível quando você realmente finaliza toda a operação dentro dessa transação. Tá? Ou seja, quando você dá um commit. A gente fala, assim, português claro, né? Terceira letrinha do ACID, o D, de durabilidade. A partir do momento que eu dei o commit na informação, ela se torna permanente. Então, ela não pode ser revertida. Ao menos, é claro que eu tenho que fazer uma reversão aí a nível de arquivos físicos. Aí a gente já vai falar de backup, de RMAN, que eu posso puxar, de repente, uma tabela de volta, aí já é uma outra situação. Tá? Mas a nível da parte lógica, a partir do momento que eu finalizei a transação e dei um commit, ela se torna permanente. Aí, nesse momento, a sua sessão vai enxergar a inserção que eu coloquei e aquela informação está permanente até quando eu desligar o banco e ligar novamente. Muito bom. E é interessante saber disso, né? Porque normalmente essas coisas não ficam tão claras, né? Quando você só executa, né? Você não sabe ali o que está por trás dos bastidores, que nem você falou. Ou executa tudo, ou não executa nada, né? Não tem aquele meio termo, né? Então, é legal saber dessas informações que são bem úteis, né? E até exatamente para você saber como o banco trabalha, né? São vários processos, né? Igual que nós vimos a parte da arquitetura, lá no nosso primeiro podcast, parte da instância, que tem os processos background. Então, a partir do momento que você faz uma operação, tem coisas rolando por trás. Nós vamos chegar na parte do Undo também. Aí vai ser bem legal, assim, vai ser explicar um pouquinho o mecanismo do Undo, que eu particularmente adoro esse mecanismo. É muito legal, cara, como ele funciona. Sim. E seguindo ainda com essas partes de transações, Oswaldo, que categoria de comandos aí podemos executar? Nós temos duas subdivisões na parte de transações. Nós vamos trabalhar com os comandos DDL, que é o Data Definition Language. Que comandos são esses? Por exemplo, um create, quando eu vou dar lá um create user, create table, tá? Eu tenho também a parte do alter table, alter user, não são alter system, tá? O alter system já mexe com a parte lá das configurações do sistema, parte do dicionário de dados, assim por diante. Então, é assim, estamos falando da parte de registro em tabelas comuns, né? Então, é assim, eu tenho também a parte do drop, né? E até o que nós vimos numa dos podcasts da semana passada, os comandos grant e revoke. Então, esses tipos de comando, eles se encaixam na categoria de DDL, Data Definition Language. Tá? Então, e olha que engraçado, eu vou fazer depois uma ligação aí do outro tipo de comando que eu vou falar agora. Então, eu falei do DDL, vou falar agora do DML. O DML, Data Manipulation Language. Quais são os tipos de comando que entram nessa categoria? O próprio select, tá? A parte do update também, né? E a parte de delete, a parte de insert, tá? Então, assim, no Oracle, o select acaba não entrando como DML. Mas por que a gente fala que o select ele é um DML? Porque em alguns bancos ele é caracterizado como comando DML. O que eu queria fazer de ligação? Enquanto você tem o comando delete, que ele é um DML, a partir do momento que eu deletar, eu consigo fazer um rollback, né? Já o comando truncate, eu deleto e eu não consigo fazer um rollback. Só que o truncate, ele não é DML, ele é um DDL. Então, você tem dois tipos de comandos aí que você faz a exclusão, mas cada um se encaixa numa categoria diferente. Muito bom. E
E é interessante esse caso do truncate, né? Que ele apaga, mas ele apaga mesmo, né? Não tem rollback, não tem nada que consiga reverter ele, né? Muito bom. Qual que é a diferença que o pessoal fala? Pô, mas diferença do delete para o truncate? É isso mesmo. O delete eu apago os registros de uma tabela, mas eu consigo fazer um rollback, tá? Desde que não tenha sido comitado, tá? E o truncate, eu já deleto os registros, ele já tem um commit lá embutido e não consigo voltar. E qual que é a diferença deles para o drop? O drop table não. O drop, por exemplo, você apaga os registros e apaga a tabela junto. Junto, né? Muito cuidado, né? Usar o truncate aí também, né? Muito. E para fechar esse assunto de transações, como se inicia e finaliza mesmo a parte de transações? Então vamos lá. Como é que funciona? O SQL faz uma chamada lá para o banco de dados, tá? Usando um comando DML ou um comando DDL, que é o que nós acabamos de ver, tá? Aí a transação começa, o Oracle vai lá, atribui uma transação a um segmento undo, que fica gravado dentro da namespace de undo, tá? E armazena os dados lá. Aí a transação, ela está lá rodando. Ela pode finalizar da seguinte maneira, ou com commit, para tornar a informação permanente, a transação encerra, tá? Ou ela pode ser feito um rollback, que aí ela é revertida. Tá? Então, assim, ela pode se finalizar dessas duas maneiras. Existe também o seguinte, a parte do commit, ou rollback sem save point, que aí você consegue desfazer as alterações, né? Elas ficam visíveis nas sessões. São assuntos que a gente vai expandir um pouquinho mais lá na parte da imersão, né? Mas pensando na parte de transação, então assim, você também tem a parte do comando create, ou drop, ou rename, eles já são comandos que eles têm o quê? Um commit embutido, um commit implícito, que nós chamamos. Então, quando eu dou um create user, por exemplo, ele faz o quê? Ele cria o usuário e eu não consigo reverter isso, ao menos que eu dê um drop no usuário. Ele já está um commit embutido, ele já está permanente aquela informação. Quando eu dou um rename também, acontece a mesma coisa. Quando eu dou um alter, acontece a mesma coisa. E quando eu dou um drop, acontece a mesma coisa. Sempre pensando no nível lógico, tá? Eu dei um drop table lá, eu perdi a tabela, não consigo reverter. Mas eu consigo fazer uma recuperação a nível de backup físico, por exemplo, tá? Isso daí já é um outro assunto. E o que acontece, Carlos? Pensando também um pouquinho no commit, né? Quando você sai do SQL normalmente, ele já tem um commit embutido. Então, se eu fiz lá 5 inserções de registros na minha tabela, e eu saí do SQL, dei um exit lá, saí de boa, ele já vai ter um commit, ele vai tornar permanente essas informações. Diferente do SQL Developer. O que é o SQL Developer? O SQL Developer é o seguinte, ele é uma ferramenta gráfica que você consegue acessar também o banco de dados. Tá? Então, é assim, ele facilita também bastante operações. E o SQL Developer, a hora que você faz a mesma inserção dos 5 registros e você não der um commit, a hora que você sair, ele já vai fazer diferente. Ele vai te perguntar, você quer manter as alterações? Você quer descartar? Meio como a telinha de Windows lá, né? Mas então ele tem essa subdivisão. E aí tem um sisteminha também, a parte do Instance Recover, que se eu estou fazendo as inserções dos registros. Acabou a luz, deu um pau lá, um crash no meu banco. A hora que eu pegar e restartar o banco, a parte do Instance Recover, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um rollback das transações que não foram comitadas. Então, ele tem todo esse processo também. Então, você vê como é que inicia e finaliza uma transação dentro do banco de dados. Pô, é um assunto aí que nós já estamos falando quase 15 minutos, mas tudo isso para a gente chegar no undo. E o que você falou é importante, né? Cuidado ali na hora de executar um DML e depois executar um DDL sem querer, né? Peraí, vou criar alguma outra coisa aqui em paralelo, né? E quando você vai ver, o que você já tinha feito antes foi comitado, né? E gerou aquela dor de cabeça, né? Sim. Então, Toma bastante cuidado. Nós até costumamos falar na parte de banco, né? O perigo do delete sem aware, né? Então, o delete sem aware é um perigo. Né? É backup e aware, tem que saber bem, né? Sim, backup aware. Muito bom. Mas é isso aí, na parte de transações praticamente todo esse aparato aí que nós expomos aí.
Legal. Depois de compreendermos essa parte importante aí sobre transações, vamos dar uma introdução sobre a parte de Undo, entender ali a finalidade e o funcionamento, Oswaldo. Beleza, vamos lá. Na tradução livre, undo quer dizer desfazer. Né? Até tem, se você estiver utilizando um Word lá, por exemplo, você tem o botãozinho lá de desfazer, né? Você escreveu uma palavra no Word, você dá um Ctrl Z, ele desfaz aquilo que você escreveu. Então, o undo é isso. Dentro do banco de dados Oracle, como nós já vimos, nós temos a parte de transações como qualquer outro banco de dados. Tá? Uhum. Então, o que o undo faz? Ele começa a coletar essas informações, essas transações, as operações dentro das transações, e começa a armazenar lá na table space de undo. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais da parte de estrutura, né, da table space de undo. E a partir disso, eu consigo depois fazer um rollback, eu consigo fazer uma reversão das informações caso não tenham sido comitadas. Tá? Uhum. Então é assim, recuperar uma transação encerrada, ou seja, não finalizada, é o caso lá da Instance Recover, tá? Agora, uma transação que ela de repente não foi finalizada, não foi comitada, eu também consigo fazer a partir da parte do rollback que ele está dentro da estrutura do undo, tá? Então, é assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a parte de armazenamento agora do undo, a gente vai falar um pouco sobre o mecanismo, como é que funciona isso, que parece que é uma mágica. Eu estou lançando lá e de repente do nada eu consigo reverter? Não, existe todo um processo por trás. Existe toda a complexidade, né? Não é tão... É simples aos olhos, assim, né, quando a gente vê, né? Sim. Mas por trás ali, ele funcionando, é uma engenharia fantástica, né? É simples a nossa tela, né? Exato. E beleza, né? Vimos aí que o undo é esse mecanismo importante que funciona ali para armazenar esses registros, né, essas mudanças feitas por transações no banco de dados. E como é que esses registros são armazenados, Oswaldo? Vamos lá, como é que é a estrutura de uma table space de undo? Você tem a menor parte do armazenamento lá, que são os data blocks, tá? O conjunto desses data blocks, ele vai criar um carinha lá que chama os extents, tá? E o conjunto dos extents, aí eles formam um segmento, o segmento de undo, tá? Então é assim, tudo isso está dentro da table space de undo. Tomar muito cuidado pelo seguinte, às vezes um banco de dados, quando você instala, quando você cria, você não tem uma table space de undo definida como default ou não tem nem ela criada. E aí, qual table space que vai fazer esse papel? A table space system. Não é legal. Nós já vimos lá no podcast table space que existem as table spaces padrões, né? Então, a table space system, ela não é legal ela ter esse papel. Então, é bom você ter uma table space de undo criada e utilizar ela como default para todo esse processo aí do rollback, tá? Muito bom. E esses registros que possibilitam reverter essas transações que ainda não foram confirmadas, ficam nesse segmento de undo. Como é que exatamente funciona esse mecanismo aí, essa dinâmica dele? Vamos lá. Vou até limpar o óculos aqui, porque é um assuntinho que me agrada muito, é bem bacana, né? Mas tentar explicar aqui, porque tentar tentar ilustrar. Vamos tentar ilustrar aqui para o pessoal, porque realmente na nossa imersão aparecem os slides, nós temos lá imagens, fica mais fácil de entender. Então é assim, segmento de undo. O que eu tenho dentro do segmento? Nós já vimos, são os extents, tá? Os extents, eles trabalham como se fossem em forma de anel, tá? E assim, só um detalhe, dentro do segmento eu posso receber uma ou mais transações. Então, um segmento de undo, ele pode ter múltiplas transações, tá? Porém, uma transação só pode estar relacionada a um segmento, tá? Então, vamos pensar numa transação única por enquanto. Eu tenho lá o segmento, lá dentro eu tenho os extents. Os extents, eles têm que trabalhar pelo menos com 2 extents dentro de um segmento. Por que isso? Eles formam um anel, tá? Eles trabalham de forma cíclica. Então, é assim, eu tenho o extent 1 e tenho o extent 2. Vamos pensar eles aqui interligados, tá? Interligados. Peguei uma transação, comecei lá a inserir meus registros, ele começou a encher aquele extent.
o extent 1. Não dei commit até agora. Estou criando outras operações, fazendo outras transações, outras operações dentro da mesma transação, e ele está enchendo lá o extent. Aí eu comecei com uma segunda transação. Ele vai pegar o restinho desse extent e vai encher o extent. O que vai acontecer? Ele vai pular para o segundo extent. Aí ele vai começar a encher lá o segundo extent com a segunda transação e também o restinho da primeira. Ele está lá armazenando as informações em undo. Aquele extent, ele enche. Pô, e agora? O que vai acontecer? Ele cria automaticamente um terceiro extent. Aí ele começa a encher aquele terceiro extent. Num determinado momento, eu vou comitar a minha transação 1. O que vai acontecer com esse primeiro extent? Ele vai esvaziar. Então, ele vai liberar espaço que a transação 1 estava utilizando. Aí, eu estou rolando ainda a transação 2. Ele pulou já para o extent 3. Comecei uma nova transação, a quarta transação. Tá? Comecei a ficar sem espaço, ele vai fazer o quê? Lembre-se, forma cíclica. Ele volta lá para o primeiro extent, porque agora está vazio. Porque eu comitei as informações, as operações lá da transação 1. E assim vai. Então, ele, de forma cíclica, começa a encher, passa para o próximo. Encheu, passa para o próximo. Encheu todo mundo, ele cria um novo extent. Então, é dessa maneira que funciona. E a hora que eu dou um commit, ele pega e descarrega. Para que todo esse processo? Justamente para que as informações de undo elas estejam salvas de uma maneira bem consistente. Para que, se eu precisar reverter, elas estejam lá de uma maneira muito fidelizada. Acho que deu para entender mais ou menos como é que funciona esse mecanismo, né? Deu. Importante também, né? A table space de undo, então, está bem dimensionada, né? Porque se você tiver muitas transações ali, vai consumir espaço, né? Vai consumir espaço. Tá? Então, assim, ela está bem direcionada, parametrizada, né? A gente falou só de 2 extents, mas normalmente começa a trabalhar, às vezes, com no mínimo 4, aí depende do volume de dados que está trabalhando dentro do banco, do número de transações, né? Aí nós temos alguns outros particulares, nós temos a parte de retenção de undo também, quanto tempo eu posso manter uma transação que está ativa, retida. Então, já é um assunto um pouco mais extenso para a gente falar na imersão. Mas o importante é entender isso, como é que funciona o processo, o mecanismo do undo. Não é mágica. Existe a table space de undo, lá dentro tem o segmento de undo, e eles funcionam de forma cíclica. Encheu um, pula para o próximo e assim por diante. Exatamente, né? Não é magia, é tecnologia, né? É isso mesmo, tá? Inclusive, assim, Carlos, aprenderemos a fazer um podcast amanhã sobre Redu. Vamos explicar um pouquinho o que é Redu, né? Mas já adiantando que, questão de prova, undo cai na 0,82, tá? Cai. E existe o seguinte, uma pequena dica. Tudo que gera undo, gera Redu. Mas Redu não gera undo. Isso é importante, essa dica, porque lá na nossa imersão, inclusive, nós temos essa questão, nós vamos fazer a resolução dela, e isso, você sabendo dessa dica, que o undo gera Redu, e o Redu não gera undo, você já consegue matar 2, 3 alternativas, ou todas aí incorretas dessa questão. Então fica a dica aí, undo gera Redu, Redu não gera undo. Sacadinha boa, né? É isso mesmo. Mas legal. E, pessoal, se vocês estão gostando do conteúdo e têm interesse ali em aprofundar o conhecimento, agora no dia 22 e 25, que é a próxima semana, das 16 às 20 horas, iremos fazer ali uma imersão de administração de banco de dados Oracle, com esses temas principais ali da OCP, né, que é a 082, da primeira prova da OCP, que é a 082. E, de fato, ali, tudo isso que o Oswaldo está falando, está comentando, que eu também estou falando, a gente vai mostrar na prática, né, vai mostrar ali como fazer essas retenções, como funciona, e ver isso aí operacionalizando ali no dia a dia, né? Então, é bem interessante. E se você tem interesse, quer participar, coloca aí nos comentários eu quero, que nosso time vai entrar em contato com você para poder te passar mais informações. E, Oswaldo, gostaria de complementar algo mais sobre esse tema de transações, gerenciamento de undo? Acho que a gente já conseguiu expor bastante aí, né? Exemplificar algumas coisinhas, né? O restante vamos deixar para imersão realmente. Legal. E isso aí, pessoal. Não deixe, então, de participar da imersão. É super legal, importante, né? Além de
a gente compartilhar bastante conhecimento e mostrar na prática como é que faz, pode ser que mude seu jogo. E, Oswaldo, obrigado mais uma vez aí pela participação, colaboração, e nos vemos no próximo podcast. Um abraço. É isso aí, Carlos. Abraço, gente. Até mais. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.